Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Arsenal e PSG, duelo válido pela primeira partida da semifinal da atual UEFA Champions League, certo? Um jogaço, uma partidaça, um jogo bem parelho, assim analisado por muitos, e o jogo mostrou um pouco disso. Talvez o primeiro tempo nem tanto, o segundo tempo um pouco mais. O Arsenal, que vinha muito embalado, eliminou o maior campeão da história da competição, o Real Madrid, nas quartas de final. Já o PSG com uma campanha histórica pelos jogadores que tem e por muitas pessoas não imaginarem que o PSG iria tão bem sem ter um time formado por estrelas como eram nos últimos anos, certo? Uma campanha onde eliminou o Liverpool em pleno Anfield, onde eliminou o Aston Villa num jogo onde soube sofrer quando sofreu, e hoje vencendo a equipe do Arsenal fora de casa, lá na Inglaterra. Então bora lá. O gol da equipe do PSG sai muito rápido e foi o primeiro tempo onde o PSG era muito dominante. Ambas as equipes começaram o jogo pressionando muito a linha de zaga. Ou seja, tentava recuperar a bola rápido, tentava pressionar. O Arsenal fazia essa pressão também. E foi numa dessas pressões, assim que o Dembélé nota que a equipe do Arsenal fazia essa pressão pra cima dos seus jogadores, pra cima dos seus companheiros, o Dembélé ele chegava no meio pra dar a opção de passe. Tanto que, se você analisar os primeiros 30 minutos de jogo, em muitos momentos o Ousmane Dembélé, ele sai um pouco da frente, ele vai um pouco, recua no meio campo pra ser aquele jogador que iria organizar as jogadas. Por qual ponto? Vou explicar. Aqui tá toda postada a linha de zaga do PSG. Os jogadores do Arsenal, ao fazerem essa pressão, tiram a opção de passe dos defensores do PSG para os jogadores do meio. Quem são os jogadores do meio? Fabian Ruiz, Vitinha e João Neves. Sendo assim, se o Dembélé não chega para aproximar e recua no meio, não teriam opções de passe para os defensores do PSG. Exatamente. O Vitinha, aliás, o Dembélé, ele volta pra fazer essa opção. E numa dessas opções que acaba sendo gol. Ele chega no meio, recebe o passe, toca na ponta pro Kvaratskhelia, que não tinha tanta marcação, tinha apenas de um jogador, porque os demais jogadores que podiam ajudar ele estavam fazendo essa pressão. Acaba arrancando pro meio e toca na entrada da área pro Dembélé. E nessa meia opção, o Rice, eu acho que é o Rice, posso estar falando errado, mas chega um jogador para ajudar o Timber na marcação do Kvaratskhelia. Esse jogador deixa o Dembélé livre. E o jogador que tá atrás, que fez a pressão, não chega a tempo no Dembélé. Sendo assim, uma bela jogada do PSG, um belo gol do PSG. O PSG soube explorar a pressão que a equipe do Arsenal buscava fazer para recuperar a bola rápida. O PSG também fazia essa pressão e em muitos momentos deu certo no primeiro tempo. O primeiro tempo do PSG foi um primeiro tempo muito bom. A equipe de Paris conseguia ter a bola, a equipe de Paris conseguia jogar, a equipe de Paris conseguia desempenhar um belíssimo futebol. Tô abrindo aqui sobre o jogo para eu falar da melhor forma possível. O primeiro tempo onde o Kvaratskhelia conseguia deitar e rolar pelo lado. O primeiro tempo onde em alguns momentos a gente via o que eu sempre falo do PSG, que eu acho lindo, ó. Belíssimo de ver. A alternância dos jogadores. O que isso quer dizer? Quando o Dembélé não fazia essa função de recuar, que isso ele fez em alguns bons momentos, certo? O Doué troca com o Kvaratskhelia, o Doué troca com o Dembélé, o Kvaratskhelia troca com o Dembélé. Essa troca de jogadores não tem posição fixa para nenhum dos atacantes da equipe do PSG. Isso causa confusão nos jogadores do Arsenal. Causou muita confusão. De primeiro momento, você pode ver que em quase todos os jogos do PSG, principalmente em Champions, no jogo de ida, os primeiros 20, 10 minutos são momentos onde o PSG é muito melhor do que o adversário, porque mesmo o técnico, o adversário, sabendo que vai ter essa alternância entre jogadores de ataque, que vão ter essa mudança de posição entre o trio de ataque, é muito difícil, os jogadores precisam ver na prática como funciona, e por isso que a equipe do PSG se dá tão bem, além de ter um meio muito combativo. E isso é outro ponto. O meio campo do Arsenal estava sendo muito pouco combativo no primeiro tempo. A equipe do PSG conseguia ter espaços. O Kvaratskhelia conseguia jogar pelo lado do Timber. O Doué conseguia jogar pelo lado do Lewis Skelly. E isso quando não alternavam. Quando era o Doué pelo lado do Timber e o Kvaratskhelia pelo lado do Lewis Skelly. Ainda, óbvio, tendo que lembrar que tem um Dembélé no meio disso tudo. Outro ponto importante.
Nuno Mendes, em alguns momentos, no primeiro tempo, ele sim subia. Quando o Dembélé voltava, o Nuno Mendes avançava ainda mais. Porém, durante o jogo, os jogadores do PSG foram deixando de subir tanto. O Hakimi subiu pouco no jogo. O Nuno Mendes, menos ainda, tirando esses começos do jogo que eu falei que ele subia. Algo que não é comum do PSG. Você assiste o jogo do PSG nas outras fases, o Hakimi muitas vezes caía pelo meio. Hoje o Hakimi não caiu tanto pelo meio. O Nuno Mendes, ele caía para ajudar o Kvaratskhelia ou quem está do lado esquerdo. E não aconteceu tanto isso nesse jogo. Eles foram jogadores mais recuados. Importante assim, como o Nuno Mendes ajuda tanto ofensivamente. Olha as estatísticas do PSG. Veja como o Nuno Mendes anda participando de gols. E hoje era muito difícil pensar nele participando em gols, porque ele subiu muito pouco. Quando começa o segundo tempo, pegando a vibe do finalzinho do primeiro tempo, onde o Arsenal foi se encontrando, onde o Martinelli teve uma belíssima chance com a defesa do Donnarumma, o Arsenal entra muito bem no segundo tempo. E logo no comecinho de jogo tem um gol anulado, cabeçado do Merino, o Merino estava impedido, anulado. Desde então, os primeiros 20 minutos do segundo tempo, foram minutos onde o Arsenal esteve melhor. O Arsenal conseguiu usar suas pontas, teve chance do Trossard, onde o Donnarumma fez uma outra belíssima defesa. Jogaço do Donnarumma. Jogaço do Donnarumma. Depois disso, a equipe do PSG foi novamente se encontrando no jogo. A equipe do Arsenal foi indo mais pro tudo ou nada. No final de jogo, tava bem assim. Tanto que as chances foram surgindo. Desatenção de jogadores do Arsenal foram acontecendo. Gonçalo Ramos teve chance. Gonçalo Ramos conseguiu dar passes para outros jogadores, para Barcola. Outros jogadores conseguiram fazer suas jogadas para cima do Arsenal, porque a equipe foi ficando mais desatenta. Só que o molde geral do primeiro jogo foi que, desse jogo que aconteceu hoje, foi que o primeiro tempo do PSG prevaleceu durante os 90 minutos. Se não quiser falar o primeiro tempo inteiro, os primeiros 30 minutos de jogo do PSG prevaleceram no jogo inteiro. Foram 30 minutos onde apenas uma equipe jogou, a outra equipe não conseguia fazer o seu jogo, a pressão que a outra equipe fazia não surtia efeito, e a equipe do PSG conseguia fazer com que a pressão do Arsenal fosse ruim para o Arsenal e muito boa para o seu lado. Jogaço do PSG, jogaço do Luiz Henrique, entendeu tudo o que tinha que fazer, um jogo muito tático do Luiz Henrique. O PSG chega muito forte para essa Champions, isso já é mais que claro, tá na semifinal, não é qualquer time de brincadeira chegando numa semifinal, mas chega muito forte para brigar pelo título. Eu já tinha falado, para mim, Barcelona e Inter, quem ganhar desse jogo tá um pezinho mais próximo de ser campeão do que quem passar dessa. Porém a Inter vem numa decaída. Óbvio que é Champions, decaída é muito fácil falar. Final de temporada, perderam a liderança da Série A, perderam pro Milan na semifinal da Copa Itália. Porém é a Inter de Milão, é uma equipe que pode sim, e eu acho que irá causar grandes problemas para o Barcelona, apesar de eu achar que o Barcelona irá para a final. Porém, eu venho falando desde o jogo que eu assisti contra o Liverpool, jogo de ida, onde o PSG deitou e rolou e perdeu em Paris para a equipe inglesa. Olho nessa equipe. Essa equipe joga futebol. Essa equipe não tem, como o pessoal tá falando, nenhuma estrela, mas tem um belíssimo técnico que entende a tática do jogo e jogadores que sabem aparecer. E um meio-campo necessário, muito combativo e que estão em todos os lugares do campo. Assim como o seu ataque. É uma equipe muito versátil. E a versatilidade dessa equipe pode ganhar a Champions League. É isso que eu queria falar hoje sobre Arsenal 0, PSG 1. Talvez um vídeo menos falando sobre o jogo, mas eu quis deduzir, quis falar tudo que eu achei interessante sobre esse jogo, certo? Logo, logo voltamos com mais um vídeo. Como eu sempre falo, não esqueça de se inscrever no canal no YouTube, seguir o perfil no TikTok, dar o joinha no YouTube, o coraçãozinho no TikTok, o comentário e o compartilhamento nas duas plataformas ajudam demais. E o link de todas as minhas redes sociais estão aqui na descrição. Muito obrigado, até o próximo vídeo e valeu!